Gênesis 28. Isso, de 10 a 13, depois 16, 17, 19, lemos até texto todo. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a casa de Deus. Reverendo Hildo dos Anjos me presenteou há 2 meses atrás um livro, O Deus Negro, um livro dele. E naquele livro ele fala, um dos capítulos é o Deus que muda de casa. Eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso, o Deus que muda de casa. O Deus que se muda. E eu dei uma pensada e pensei nos últimos 500 anos, o Deus que se mudou da Itália, que se mudou da Alemanha, que se mudou da Inglaterra, e que nos parece estar se mudando dos Estados Unidos. Aleluia! É a grande esperança. Desde o início do século, quando nós tivemos em Santa Fé de Bogotá, em 2099, 98 e 99. Hein? 2002? Estou trocando as bolas, estou longe, hein? Estou longe, Jesus amado. A esperança daquele povo, teve um dia que nós estávamos em 58 nações. A alegria deles era, os brasileiros chegaram. Lá e vem os brasileiros. Havia uma expectativa muito grande que o Brasil, nesse início de século, seria a terra do avivamento, do novo mover de Deus. Uma expectativa daquele povo. E, amados, passou-se 21 anos, e nós não vimos essa expectativa se confirmar. Então, nós queremos compartilhar hoje com os irmãos sobre a casa de Deus. Quando Jacó teve aquele sonho, lá de Gênesis capítulo 28, ele despertou, mais ou menos como nós, quando somos impactados por algo. E ele pensou em várias coisas. E uma das coisas que ele pensou ali, foi este lugar, é a casa de Deus. E veio sobre ele um temor muito grande, por aquele sonho que ele teve naquele momento. E naquele sonho de Jacó, o que mais o marcou não foi a promessa, foi que ele viu uma escada pela qual os anjos desciam e subiam. Desciam e subiam. A casa de Deus, onde Deus habita. Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre os aspectos dessa casa. Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está neste lugar e eu não sabia. Quantas vezes, amados, Deus está em um lugar e nós não percebemos a presença de Deus. Deus se move em alguém próximo, e alguém que está próximo daquele no qual Deus se moveu, nem percebe que ali há um mover de Deus. Então, Jacó teve essa sensação, eu estava aqui, resolvi parar aqui, dormir neste lugar, e eu não sabia que este lugar é a casa de Deus. Então, significa que podemos estar na presença de Deus e nem
perceber a sua presença. Podemos ignorar a presença e a obra de Deus em nossas vidas, ao nosso redor. Pode ocorrer que uma pessoa esteja recebendo um tremendo milagre e a outra que está ali ao seu lado está pensando o que vai fazer quando chegar em casa. Já pensou? Deus operando na vida de alguém e a pessoa que está ao seu lado está noutra atmosfera, está pensando o que é que eu vou fazer quando chegar em casa, o que é que eu vou jantar, o que é que eu vou lanchar. Está longe. Então esse é um aspecto da casa de Deus, de não se perceber a presença de Deus. O outro, a casa de Deus funciona sob um céu aberto. O céu estava aberto. Os anjos subiam e desciam naquele lugar. Nós podemos pensar também que a casa de Deus não é qualquer lugar. Havia um lugar específico, um lugar determinado. Naquele lugar o céu estava aberto. Os anjos subiam e desciam. Casa de Deus funcionava sob um céu aberto. Significa que as barreiras à oração estão removidas. Jacó reconheceu como uma escada que subia, que descia do céu até a terra, pela qual os anjos subiam e desciam. Interessante, amados, de se pensar nessa escada, é quando os anjos descem, eles descem com uma missão. Quando eles sobem com a missão cumprida. Ele vem, realiza, depois de realizado, volta. Ele não permanece na terra, ele vem e volta. Então os anjos desciam, realizavam uma obra, certamente, realizavam uma missão e depois voltavam com a missão realizada. Um outro aspecto dessa casa, o seu significado. Primeiro, a casa que Jacó via não era uma organização. A casa que Jacó via não era uma tribo, uma das tribos, ou uma tribo religiosa. A casa que Jacó via não era um edifício. Na realidade, amados, Jacó estava confuso. Tão confuso que ele disse, aqui é a casa de Deus, é a morada de Deus. Ele estava confuso. O mesmo que acontece muitas vezes conosco. Nós temos uma situação que nós não conseguimos definir aquela situação. Sabemos direito o que é. Eu senti algo, aconteceu algo na minha vida, algo assim. Aí, fulano, aconteceu algo na minha vida, algo assim. Aí aparece alguém para palpitar, não, isso é isso, aquilo outro. Normalmente não sabe também. Porque se a pessoa que recebe não sabe, mais difícil o outro saber, né? Então, amados, Jacó, na realidade, ficou confuso. E só muito tempo depois, séculos, milênios depois, é revelada a casa de Deus. E eu quero ler com os irmãos João capítulo 1, verso de número 14. Quando se revela a casa de Deus? João 1, verso 14. Mateus, diminui um pouquinho só o nosso som, por favor. Baixa um pouquinho. João 1, 14. A casa de Deus. Olha o que é que nos diz aí o apóstolo João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aqui é manifestado a casa de Deus, onde Deus começa a habitacularizar no meio dos homens. Onde Deus começa a fazer a sua morada no meio dos homens. Antes, até então, até a manifestação de Jesus, Deus não habitava entre os homens. Deus se manifestava esporadicamente na vida de uma pessoa, normalmente um profeta, poucas vezes um sacerdote. Então, havia uma manifestação divina na vida daquela pessoa, e depois, aquela manifestação cessava, pouco tempo, e pronto. Aquela pessoa era a mesma pessoa de então. Então, não havia uma permanência de Deus no meio dos homens. Isto passa a acontecer com a manifestação de Jesus, onde Deus começa a habitar com os homens. Jesus era a casa de Deus que se fez carne, o lugar onde Deus estava. Jesus deu início à morada de Deus na terra com os homens. Por isso, amado, é que nós hoje nos consideramos casa de Deus. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Irmãos, nós não somos comuns. Às vezes nós queremos ser igual às pessoas. Nós não somos. Porque há dentro de nós Deus, o Espírito de Deus que está dentro de nós, que mora em nós, que habita em nós. Como eu falei do reverendo Hildo dos Anjos, Deus é um Deus que muda. Que Deus não se mude do nosso coração, do nosso ser. Não se canse das nossas iniquidades. Assim como alguém se cansa do vizinho, ou coisa parecida. Que isso não nos aconteça. Então, Jesus deu início à morada de Deus na terra. E aí eu quero ler com os irmãos João capítulo 1, versos de 49 a 51. João capítulo 1, verso 49, diz assim: Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que eu te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os céus abertos. Céus abertos. Aonde, amados? Sobre o Filho do Homem. Jesus, quando veio a esta terra, ele veio como o unigênito de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como o primogênito de Deus. Porque agora Deus não tem apenas Jesus como seu filho. Deus tem todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que se tornaram agora casa de Deus, que se tornaram agora filhos de Deus. Hoje a casa de Deus é todo aquele que tem o Espírito Santo, e onde o Espírito Santo se move. Casa de Deus, aonde Deus está. Aleluias!
Irmãos, deve isso ser comum entre nós. Chegar em um lugar e aquele lugar ser impactado com a nossa presença. Deve ser comum. Não devemos estranhar. Há poucas semanas atrás, quando nós estivemos lá no Piauí, a pastora Cirlei chegou num supermercado e tinha um moço arrumando a prateleira lá em cima, um desses supermercados grandes, esses atacadistas, estava lá em cima, naquele, sei lá como é o nome daquele trem, que sobe lá, né? Como é o nome? Empilhadeira. Estava lá em cima na empilhadeira. E aí ela passando, fazendo as compras, e o moço lá de cima gritou, que glória de Deus, nunca vi igual. O moço gritou lá de cima, glória de Deus. Mulher, você está cheia da glória de Deus. E ela olhou e disse, amém, glória a Deus. Então, amado, isso não deveria, não deve ser algo incomum. Porque se Deus está em nós, onde nós estamos, Deus está também. A nossa presença tem que ser marcante, porque somos casa de Deus, morada de Deus. Vamos ler aí em João 14, verso 16. Olha o que diz aí de lindo, maravilhoso. João, o Evangelho de João 14, verso 16. Que coisa boa, amados. Casa de Deus, você é casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O outro Consolador, o Espírito Santo, haverá de estar para sempre conosco. Enquanto nós existirmos, o Espírito Santo de Deus estará conosco, até que passemos para outra vida, para a eternidade. Ainda em João, 1 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 16. Este verso é lindo também, amados. 1 Coríntios 3, 16. Olha que maravilha de verso. Diz assim, quando, porém, aliás, eu estou no outro texto, desculpa. 1 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios, achei estranho aqui. Glória a Deus, olha que texto maravilhoso. Diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus? Você não sabe que você é santuário de Deus? Você tem que ser diferente, porque você é santuário de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabem disto? Que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vamos ler ainda aos Efésios, capítulo 2, versos de 19 a 22. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Glória a Deus. Capítulo 2, que maravilha, amados. 2, verso 19, diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Nós, a igreja, os redimidos, somos o tabernáculo do Espírito Santo, a habitação de Deus. O tabernáculo do Espírito Santo, lugar onde ele está e a habitação de Deus. E aí, amados, eu quero começar a encerrar com os irmãos,
lendo 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Olha que delícia, amados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Casa de Deus. E João, o Evangelho de João, capítulo 10 e o verso de número 9. Evangelho de João, vamos voltar lá no Evangelho de João, capítulo 10, o verso de número 9. Nós começamos a ver um outro detalhe que eu quero falar outra vez com os irmãos, seguindo este assunto. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Ele é a porta para a salvação. Não existe outra. Agora, a igreja, eu e você, somos a porta. Nós somos a porta. As pessoas vêm para Cristo através de nós. Somos a porta. Toda casa, todo edifício tem porta. E a porta, amados, ela dá acesso. Quando nós aceitamos Jesus, nós apenas acessamos a porta. Acessamos a porta. Muitas acontecem depois de acessado a porta. Depois de passar a porta. Então, hoje nós estamos como casa de Deus e como porta do céu. Jesus, enquanto esteve aqui, ele foi o unigênito de Deus. Quando Jesus retorna, ele é o primogênito de Deus. Agora, Deus tem muitos filhos. Muitos filhos. Jesus, quando esteve aqui, ele anunciando o Evangelho, ele era a porta. Hoje, anunciando o Evangelho, nós somos a porta. Jesus, quando esteve aqui, era a casa de Deus. O Espírito de Deus repousava só sobre Jesus. Hoje nós somos a casa de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre todos nós. Está em todos nós. A igreja é a porta do céu. É o lugar de transição, de acesso e de poder. Quando Jesus escreve, último verso que nós vamos ler, Mateus capítulo 16, vamos encerrar aqui, Mateus capítulo 16, versos 18 e 19. Mateus 16, versos 18 e 19. Aleluias, glória a Deus. Jesus disse o seguinte: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amados, as portas do inferno, nós estamos agredindo as portas do inferno todos os dias. Todos os dias. Nós não estamos na defensiva, com medo, mas nós estamos agredindo, nós estamos avançando. O nosso testemunho, a nossa fala, a nossa obra é batendo, empurrando, forçando as portas do inferno.
de maneira que as cadeias do inferno sejam derribadas, sejam arrebentadas e as pessoas venham ao conhecimento de Deus. No versículo de número 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, este poder é dado à igreja, é dado à casa de Deus, o lugar onde Deus habita. As portas do inferno, amados, são as mentes humanas sem Cristo. A porta do inferno se revela todas as vezes que o homem concorda com o inimigo, que se tem, todas as vezes que se tem uma perspectiva centrada no homem. Todas as vezes que se nega a Deus, são as portas do inferno, resistindo ao Evangelho, resistindo a Deus. As portas do inferno são as mentes que estão trancadas. Há muitas chaves para não perceber o entendimento, para não ter o entendimento de Deus. São as portas do inferno. Não existe nenhum lugar em que se diz a porta do inferno é aqui. Não é um prostíbulo ou um lugar de culto aos demônios. As portas do inferno estão na mente humana. É a mente humana que define as situações, que define a sua crença, a sua fé, que pauta as decisões, que indicam o destino. A mente humana. As portas do inferno. As filosofias, o humanismo ateísta, são as portas do inferno. O socialismo, que despreza, que não considera Deus. Eu vi, há uns meses atrás, uma família, ela deixou de receber benefício do governo agora na pandemia na China, porque simplesmente quando a mãe foi receber o benefício, ela agradeceu a Deus, ela disse graças a Deus, e aí um funcionário do governo ouviu ela dizer graças a Deus e cortou o benefício dela. Porque segundo o governo, não existe Deus, Deus é o Estado. São as portas do inferno. Você é a casa de Deus, é morada de Deus. Deus habita em você. Aleluia! Por isso você não é comum. Não é comum. Você não é como os outros. Até parece, mas não é. Tem jeito, mas não é. Você é casa de Deus, é morada de Deus, é cidadão do céu. Você é um missionário nesta vida, nesta existência. Você tem uma missão. Irmãos, eu creio que quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos ficar decepcionados com muitas das nossas ações. Porque Deus tinha tanto para nós, e nós vamos chegar lá e ver assim, e meu Pai, isso aqui para mim, eu desejei tanto isso aqui, e era meu, e eu não usufruí. Nós vamos chegar mais ou menos como aquele filho que ficou, o irmão do filho pródigo, que vai reclamar do pai, e o pai diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Você não usufruiu, porque você não quis. Tudo que eu tenho é teu. Então, muitos de nós, ou talvez até todos, vamos chegar no céu e termos uma decepção conosco mesmo, por não ter usufruído do tanto, daquilo que Deus tinha para nós nessa existência. Você é morada de Deus, casa de Deus. Você é sobrenatural. Amém?
A casa de Deus, aonde Deus habita. O El Betel. É a casa de Deus aonde Deus habita. Você não é uma Siló, onde Deus deixou de habitar. Onde continuava tendo sacerdote, sacrifício, porém Deus já não mais habitava lá. Você agora é a casa de Deus. Você é a casa de Deus, aonde Deus habita. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia.